Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando mais uma vez o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Como já é de nosso costume, vamos iniciar o nosso encontro com a nossa prece. Então, convido a todos nesse instante a fechar os olhos, a elevar o pensamento, buscando a imagem do amado Mestre Jesus, pedindo a Ele humildemente que se aproxime de nós, que nos ajude repondo as nossas energias, nos preparando para o grupo, nos preparando para o estudo, para que nós assim possamos conquistar os bons ensinamentos do Livro dos Espíritos, sedimentá-los em nós e nos prepararmos cada vez mais, colocando-nos sempre a par com a lei divina. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Então, queridos amigos, agora nós podemos iniciar o nosso estudo propriamente dito. Nós iniciaremos hoje a segunda parte de O Livro dos Espíritos. Como já o dissemos algumas vezes, vamos relembrar, esse livro é dividido em 4 partes. Nós, no estudo passado, terminamos a primeira dessas 4 partes, essa parte que abordava as causas primeiras. E tivemos ali como causas primeiras, como a gente muito bem deve lembrar, né? Deus, os elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. Agora, nessa segunda parte, que tem o título Do Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos, nós teremos alguns capítulos a mais do que na primeira parte, né, foi composta por 4 capítulos, como a gente acabou de citar, que nessa segunda parte a gente vai ter 11 capítulos para estudar. E ela começa, a gente pode começar a analisar essa segunda parte olhando para esse título, Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Bom, começaremos hoje esse capítulo primeiro, capítulo 1, dos Espíritos, e sequencialmente estudaremos os outros 10 capítulos dessa parte. Eu acho muito interessante a gente dar uma olhadinha para esse item, porque ele pode nos dar, para esse item não, para esse índice da segunda parte do livro, porque ele pode nos dar um vislumbre do que é a ideia geral que está aqui nessa parte do livro, nessa segunda parte. Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Para a gente pensar um pouquinho nesse título, a gente olha para o índice. E a gente olha para esse índice guiado assim pelas ideias do professor Cosme Massi. O professor Cosme Massi tem um estudo muito interessante no qual ele aborda uma possível, né, estrutura didática para o Livro dos Espíritos. Aos amigos que tiverem curiosidade, podem procurar aqui mesmo no YouTube e vão encontrar a estrutura didática de O Livro dos Espíritos pelo professor Cosme Massi. Bom, professor Cosme, aborda a estrutura didática do livro como um todo, falando das relações entre as partes do livro, das relações dessas partes com as outras obras, falando sobre a relação dos capítulos entre si. Bom, e aqui para esse nosso momento, eu acho interessante a gente perceber que há uma estrutura lógica entre esses 11 capítulos que, de certa forma, nos dão uma ideia sobre o título, que está colocado lá, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. É isso que a gente vai fazer aqui de forma muito rápida, para a gente já começar a estudar o primeiro capítulo, capítulo dos espíritos. Então, olha só, esse primeiro capítulo, o título dele já é bastante sugestivo, né? Dos espíritos. Vai falar sobre espíritos com E maiúsculo, nós, as individualidades que compõem os seres inteligentes da criação, como a gente vai ver e desenvolver daqui a pouco. Então, o primeiro tópico fala sobre espíritos e o natural nosso é que nós sejamos criados antes ou fora do mundo corporal.
O tópico seguinte, então, vai falar da encarnação dos espíritos. Nós, espíritos, agora em contato com a matéria. Capítulo 3. O espírito não fica eternamente, né, na matéria. Ele volta ao mundo dos espíritos. Olha aqui, capítulo 3 da volta do espírito à vida espiritual, quando se extingue a vida corpórea. Então a gente percebe que o livro, essa segunda parte do livro dos espíritos é montada, a organização dela pode ser percebida assim. Começa falando do espírito, ele encarna e depois desencarna, os 3 primeiros capítulos. Os capítulos 4 e 5 vão falar sobre a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações, que são o que decorre dessa dinâmica do espírito estar ora no plano espiritual, ora no plano material. Bom, nós tratamos do espírito desencarnado, dele encarnando, dele voltando à vida espiritual, das reencarnações, e o capítulo 6 vai falar da vida espírita, é o espírito estando desencarnado e vivendo. Então, olha que interessante, né? A gente tinha terminado o capítulo 3 com o espírito desencarnado, falamos sobre as reencarnações e falamos dele agora no capítulo 6, vivendo desencarnado. Capítulo 7 já dá para a gente adivinhar, né? Da volta do espírito à vida corporal, ele vivendo no corpo. Depois, sobre a emancipação da alma. Por que emancipação da alma no capítulo 8? Porque o espírito está encarnado, está na vida corporal e agora está influenciando o plano espiritual. Então, nós estamos aqui encarnados, um exemplo disso, né? Estamos encarnados. Como que a gente influencia o plano espiritual? Quando a gente faz uma oração, por exemplo, a um ente querido que está do lado de lá da vida. Estamos vivendo aqui, mas influenciando lá. Depois, o capítulo 9, o contrário disso, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Estando desencarnado, por exemplo, nosso anjo da guarda nos traz boas intuições. Pronto, ele está desencarnado, mas está influenciando o lado de cá. E o capítulo 10, uma espécie de conclusão, ocupações e missões dos espíritos, como que, para quê de tudo isso que a gente está vendo. Bom, o capítulo 11 dos Três Reinos, ele retoma um pouco as ideias que foram ideias com as quais nós terminamos o capítulo 1, quando falávamos sobre o princípio vital, o princípio inteligente. E aí, esse capítulo dos Três Reinos, ao falar do reino animal, vegetal e mineral, faz uma retomada das ideias gerais do livro até esse momento, retoma algumas ideias importantes sobre o princípio inteligente e sua transformação em espírito com E maiúsculo, e, portanto, ele faz essa retomada, uma conclusão e, ao mesmo tempo, introduz a ideia do espírito, nós, individualidades, como seres morais, para introduzir a terceira parte do livro, que é a parte que fala sobre as leis morais. Então, de modo simples e de modo rápido, é mais ou menos essa a estrutura didática possível, né? Estrutura didática que o professor Cosme apresenta e que achamos interessante da gente retomar aqui, porque ela nos dá uma visão geral do que é a segunda parte. Quando se diz então do mundo espírita ou mundo dos espíritos, Allan Kardec não está falando apenas de espíritos desencarnados, espíritos fora do corpo. Como a gente pôde perceber, uma possível interpretação para esse título, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a encarnação e o mundo corpóreo também fazem parte do mundo dos espíritos, se a gente quiser pensar assim. No seguinte sentido, né, que eu digo, olha, o mundo original dos espíritos é o plano espiritual. O mundo natural dos espíritos é, sem dúvida, o plano espiritual. Mas a encarnação, o contato com a matéria, faz parte do mundo do espírito. Tanto quanto eu digo que faz parte do meu mundo a minha profissão. Aqui, né, estando encarnado, faz parte do meu mundo a minha família. Faz parte do meu mundo as minhas amizades. Então, o meu mundo é formado por diversos âmbitos de existência e de convivência.
assim também é o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. O mundo espírita não é formado apenas pelo plano espiritual, é formado também pelo plano material, dado que nós vivemos partes de nossas vidas enquanto espíritos encarnados. Então, isso nos dá uma visão que eu acho assim, uma visão bastante interessante sobre o que o capítulo vai tratar, o que a parte, nessa segunda parte do livro vai tratar. A gente percebe que começamos ali falando do espírito, mas que vamos ver todas essas relações que ele traz durante a sua vida com o mundo corpóreo e com o mundo espiritual. Bom, para a gente não perder esse aspecto introdutório que a gente está dando para essa segunda parte, eu estou expondo aqui agora o capítulo 1 dos Espíritos e aqui os tópicos que nós teremos nesse capítulo 1. Não vou abordá-los agora, é só para a gente ter uma ideia de que o capítulo 1 é composto por diversos tópicos e hoje a gente vai estudar esse primeiro tópico aqui, origem e natureza dos espíritos. Então, nós iremos estudar as questões que vão de 76 até a de número 83 no nosso estudo de hoje. A gente que já estudou Deus, os elementos gerais da criação, agora começamos a estudar o espírito e suas relações com a criação. Vale bastante a pena a gente retomar uma ideia aqui antes de começar o nosso estudo, né? Aquela ideia de que o livro dos Espíritos está nos proporcionando uma visão diferente sobre a vida, sobre a nossa existência, sobre quem nós somos. É um novo meio de vermos tudo isso que acontece conosco. Novo paradigma para as nossas existências, né? Ela deixa de ser uma existência puramente corpórea, com começo e fim pré-determinados. A primeira coisa que o livro nos apresentou foi Deus e a criação, na primeira parte. Agora, na segunda parte, esse nosso modo de ver a vida continua sendo modificado, só que dessa vez a informação que a gente tem é sobre nós mesmos, sobre os espíritos. Quem nós somos de verdade? Qual é a nossa essência? E isso deve mudar o paradigma de nossas vidas. Origem e natureza dos espíritos. Olhando para as questões de modo geral, a gente pode ver que as questões 76 e 77 vão tratar de uma definição, o que são os espíritos. 76 e 77. Qual definição? O que são? As duas primeiras questões aqui dessa parte do livro, perdão. E a gente passa adiante, então, e vou fechar essa janelinha aqui que abriu sem querer, né? Vamos lá, a gente passa adiante, então. Segundo tópico que a gente vai ver aqui dentro dessas questões, das questões 78 a 81, a pergunta é: de onde vêm os espíritos? Vamos dar uma olhadinha rápida, olha aqui, ó. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Na questão 79, Kardec diz: temos dois elementos gerais no universo, estudamos na parte 1 do livro, né? Então, os espíritos são formados por um desses elementos, que é o elemento inteligente. Olha aqui, estudando de onde vêm os espíritos. 80. A criação dos espíritos é permanente. 81. Os espíritos se formam espontaneamente. Então, até a questão 81, o assunto, o tema é de onde vêm os espíritos. E nas questões 82 e 83, nós temos aquilo que seriam, o estudo, né, daquilo que seriam as características essenciais dos espíritos. Os espíritos são imateriais? Na questão 82, essa é a pergunta. E a questão 83 é: os espíritos têm fim? Então, quais são as suas características essenciais? Eu quero me corrigir um pouquinho aqui nesse começo do nosso estudo, antes de voltarmos às questões uma por uma, né, para a gente estudar melhor. Eu quero direcionar um pouquinho o nosso estudo aqui para o seguinte: quando eu começo a ler o Livro dos Espíritos, quando nós começamos a ler essas questões, a gente pensa assim: origem e natureza dos espíritos e que definição se pode dar de espíritos, questão 76?
Vamos colocar aqui na tela, né, para a gente poder acompanhar junto. Que definição a gente pode dar de espíritos? Eu gostaria que a gente pensasse que não estamos falando dos espíritos, mas eu gostaria que a gente já começasse a perceber que estamos falando a respeito de nós, espíritos. Essa é uma informação que deve orientar o nosso pensamento desde agora, desde esse começo do nosso estudo. Não são outros espíritos ou seres sobrenaturais. Nós somos espíritos, como a gente vai perceber daqui a pouquinho. Então, como eu dizia, um novo paradigma de vida, uma nova forma de vermos a vida, porque o livro está falando sobre quem nós somos em essência. É muito importante a gente perceber isso, porque assim a gente não deixa essa leitura como se fosse algo distante de nós. Não, somos nós. Nós somos o centro do estudo agora. Então vamos a ele. Questão 76, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta diz que são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Mas, Totti, você acabou de falar agora há pouco que os, essa segunda parte do livro entende como o mundo espírita, o mundo dos espíritos, tanto o mundo corporal quanto o mundo extracorpóreo. E agora essa questão fala que os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material, fora do mundo corpóreo. Ora, parece que alguma coisa aí não está batendo, né? Pois é, meus amigos, aqui quando a gente começa esse estudo do livro sobre os espíritos, a primeira abordagem que é feita realmente é o espírito naquilo que é a sua essência, portanto, ele não pode estar em contato ainda com a matéria. Ele existe sem o mundo material. É isso que o livro quer nos levar a pensar nesse momento. Ele, na sua essência, o de que ele precisa? Aqui ele está sendo definido pela sua característica mais importante. Olha aqui que interessante. Ele está sendo definido pela inteligência, pela sua faculdade mais ativa. Aquilo que o guia e que o define é a sua inteligência. Os espíritos são, portanto, os seres inteligentes da criação. E notemos aqui que a definição retoma alguns pontos, né, que foram dados anteriormente no nosso estudo. Por isso que é interessante estudar sequencialmente o livro dos espíritos. A gente já pensou nesse conceito de inteligência várias vezes. E agora aqui, a inteligência que está sendo colocada, ela está sendo colocada na sua definição que serve para as individualidades que são esses seres inteligentes, que somos nós. Quais são as características da nossa inteligência? Leon Denis, por exemplo, no livro Depois da Morte, capítulo A Vida Imortal, ele diz que a inteligência é a razão, o discernimento, a vontade, e que tudo isso não pode ser confundido com os nossos músculos, com o nosso sangue, com a nossa carne, com o nosso corpo. Então, se a gente parar para pensar um instante nessa definição do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que nós somos dotados dessa inteligência que contempla, né? Que é composta por razão, por discernimento, por vontade, por consciência. E, segundo Leon Denis, ela é um privilégio que a gente tem para que a gente possa discernir o bem do mal. Então, é, a gente tem tudo isso em um mundo que não é o mundo corpóreo. Então, estamos sendo definidos aqui, nós, cada um de nós, como estando a princípio fora do plano material, mas depois a gente vai ver esse contato que tem do espírito com a matéria. Então, guardemos isso, né? Essa primeira definição que aparece nessa parte, a gente vai ver que as demais questões vão compor essa definição. Essa definição será encorpada, outros elementos serão postos
Mas no primeiro momento, o que a gente precisa saber sobre os espíritos, na sua essência mais pura, é que eles são seres inteligentes da criação. Esses que têm essas faculdades ligadas à sua inteligência, essas que eu acabei de citar agora, né? Posso repetir: razão, discernimento, razão, vontade, consciência, livre-arbítrio, se a gente quiser pensar assim, né? Para discernir entre o bem e o mal. Então, a gente está começando agora o estudo sobre a sede de tudo aquilo que nós temos e que não é material. Portanto, nessa parte do livro, nós estamos estudando e aceitando a nossa essência espiritual, aquilo que está para além dos horizontes ou dos limites do mundo material e que a gente raramente estuda, que a gente raramente entra em contato mais íntimo. Então tenhamos consciência, né? Consciência desperta agora. Eu não sou esse corpo, eu sou um ser inteligente da criação que tem por ambiente natural o mundo extracorpóreo. Bom, na nota, Allan Kardec diz que a palavra espírito, olha aqui, agora com E maiúsculo, como a gente dizia, né? Que há uma distinção aqui no livro dos Espíritos, da primeira para a segunda parte, em que agora a palavra espírito começa a ser grafada com E maiúsculo, porque, olha aqui o nosso texto em destaque, que eu vou marcar agora, onde está grifado. A palavra espírito é empregada a partir de agora para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Na parte anterior do livro, estudávamos o princípio inteligente. Agora estamos estudando outra coisa. Agora estamos estudando nós, seres humanos, espíritos, ora encarnados, ora fora do corpo físico. E esse estudo é para a gente muito importante. Muito importante porque é a partir dele que a gente vai começar a perceber esse âmbito diferente das nossas vidas, esse âmbito extracorpóreo, para a gente obedecer bem esse vocabulário do livro dos Espíritos, né? A gente tem um âmbito de vida corpóreo, que é o do meu corpo físico, e um âmbito extracorpóreo, e de uma vida muito ativa. Leon Denis, na mesma obra, né, que a gente acabou de citar agora, e no mesmo capítulo dessa obra, ele nos leva a pensar a respeito dessa atividade interna que a gente tem. O livro, né? Depois da morte, capítulo A Vida Imortal. Ele diz que nós temos apetites, desejos, e que esses apetites e desejos ardentes, às vezes, né, chocam-se com a razão e com o sentimento do dever. Bom, a gente às vezes sabe o que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve, o que a gente pode e o que não pode. Os nossos limites na alimentação, por exemplo, nos exercícios, no trabalho, nos relacionamentos. A gente tem a razão dizendo para a gente que a gente pode e que não pode fazer. Mas a gente tem, por outro lado, talvez os prazeres. A gente tem aquele alimento, aquela refeição que a gente mais gosta e a gente excede o nosso limite por causa do prazer. Olha só, é um mundo íntimo em conflito. E Leon Denis diz que se a gente não fosse mais do que matéria, a gente não conheceria esse tipo de luta. Né? E ele diz ainda que a gente percebe, se a gente prestar atenção nesses movimentos íntimos, que a nossa vontade frequentemente está em conflito com os nossos instintos. Era justamente o que a gente estudava ao final do livro, da primeira parte do livro, né? Que a gente tem ainda instinto, que ele também pode nos guiar para o bem, mas que ele ainda está conosco. Então, a gente vai vendo aqui que tem esse misto, né? De vida para o espírito, que como nós está no corpo, a gente vive o mundo próprio do espírito e ao mesmo tempo o mundo próprio dos corpos físicos. E que a nossa vitória, né, para a gente fechar esse raciocínio, consiste em fazer com que a nossa vontade, o nosso senso de dever, a nossa consciência do bem se sobreponham aos instintos e aos prazeres corpóreos. E mesmo a incompreensão da vida, mesmo as aflições da vida, a nossa compreensão de quem nós somos, do nosso relacionamento com Deus, deve se sobrepor a tudo isso. Muito bem.
Vamos para a questão 77 agora, porque Kardec já descobriu que a primeira definição é essa: somos os seres inteligentes da criação. Agora ele quer saber se nós somos distintos da divindade ou se somos emanação da divindade, e que é por isso que a gente é chamado de filho de Deus, né? Olha a pergunta colocada por Kardec. Nós somos chamados de filho de Deus porque nós somos um pedacinho de Deus? Nós somos uma emanação de Deus? Ou não? Nós somos seres distintos de Deus. Deus é um ser e nós somos outros. A resposta começa de forma interessante, né? Os espíritos que respondem dizem: Meu Deus! É quase uma surpresa, né? São obra de Deus. Nós somos obra de Deus. E depois eles colocam uma analogia, né? Que marca muito bem o que nós somos. É uma ideia por comparação aqui. Eles dizem: olha, a máquina é uma obra do homem. Qualquer máquina, um automóvel, um relógio, é uma obra do homem. E o seu inventor pode dizer que aquela obra é sua filha. Da mesma forma, nós somos obras de Deus. Por isso ele diz que nós somos seus filhos. Por isso nós dizemos que somos filhos de Deus. Então, é nesse sentido que dizemos que somos filhos de Deus, não porque nós somos partes de Deus. Somos seres criados por Deus. Aliás, se vocês me permitem, isso me fez lembrar de uma coisa aqui ainda relativa à questão 76 que eu esqueci de dizer, mas que é importante a gente dizer. Nessa nota de Allan Kardec, quando ele diz a palavra, quando ele fala sobre a palavra espírito, ele está marcando para a gente uma distinção entre dois objetos de estudo. No primeiro livro, a gente estudava o elemento inteligente, olha aqui. Agora a gente passa a estudar as individualidades dos seres extracorpóreos, que somos nós, naturalmente extracorpóreos, né? Então, Kardec está dizendo para a gente: olha, antes a gente estudava o elemento inteligente, o princípio inteligente. Agora estamos estudando nós mesmos, espíritos. Só para a gente não perder a informação, né? Então, o próprio codificador faz a distinção de objetos de estudo aqui no texto. Bom, então, voltando agora à questão 77. Por que da pergunta de Kardec? Ele está tentando explorar um pouco a possibilidade da gente ter uma ideia panteísta. Nós somos parte de Deus? O corpo físico morre e a gente volta a ser Deus? Ou perdemos a nossa individualidade? Olha só, a questão da individualidade está sendo colocada aqui. E a resposta dos espíritos superiores foi não, não é isso. Então aqui nós somos uma criação, sim, de Deus, e não voltamos, e não parte de Deus. E o aspecto aqui é bem tranquilo para a gente perceber, né? Então, não somos parte de Deus, somos uma criação de Deus. Continuamos individuais depois que nós desencarnamos, depois que nós saímos do corpo físico. E aqui eu aproveito para fazer agora, então, uma ligação entre as duas questões que estão falando sobre a definição, o que são os espíritos, são as inteligências, são seres inteligentes que povoam o universo, no mundo extracorpóreo, seres inteligentes da criação e são individualidades. Olha que interessante. E aqui a gente estabelece uma pequena relação entre isso e a parte anterior do livro com essa nota de Kardec. Porque é difícil a gente pensar, às vezes, nessa questão do nosso, de termos sido princípio inteligente e de agora sermos espíritos, inteligências, espíritos com R maiúsculo, né? Seres individuais. E para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, eu cito um comentário do Espírito Miramês, a questão 83 do Livro dos Espíritos. É uma questão que está um pouquinho à frente. Eu cito uma parte desse comentário, né? Eu vou ler essa partezinha desse comentário e depois a gente comenta brevemente.
O espírito Miramês então escreve que Deus achou conveniente qual a massa que se transmuta em pães e que fica individualizada, porém carregando a mesma essência de vida e da vida maior. Então, olha só a comparação que Miramês faz para a gente entender a individualização do princípio inteligente, que estava sendo estudado até agora há pouco, para nós que somos espíritos, com E maiúsculo. O princípio inteligente é a massa do pão. Dali se tiram porções que carregam a mesma essência da massa, que é, como a gente sabe, a massa de pão. É uma massa que contém ali o fermento, que é uma massa que a gente pode dizer que é uma massa viva, né? Mas aqui é uma comparação. Então, o princípio inteligente traz em si a vida que é individualizada em um de nós. Segue Miramês escrevendo: a massa fermentada, destacada em pedaços, vai ao forno quente, no sentido de tomar uma feição de alimento saudável. Assim é o espírito individualizado, vai ao calor das bênçãos do Pai Celestial para que a razão se expanda no tempo e no espaço, garantindo a sua personalidade, que caminha para novas conquistas, conscientizando-se de tudo e sentindo a necessidade de libertação, conquistando a si mesmo. Eu vou parar por aqui a leitura do espírito, do texto, né, do espírito Miramês, para a gente poder seguir adiante. Mas é uma comparação muito boa para a gente pensar, né? Tem lá a massa do pão, pãozinho sai dali, toma forma, a massa é uma coisa disforme, né? Pãozinho sai dali, toma forma, vai ao calor do forno, nós vamos ao calor do seio de Deus para adentrarmos a vida como individualidades. Uma imagem muito bonita do espírito Miramês que explica um pouquinho desse nosso processo de individualização, pelo menos para espíritos do nosso grau evolutivo, né? Nos dá uma boa imagem. Bom, vamos adiante. Questão 78. Aqui a gente muda a nossa temática, né? O que são os espíritos a gente já sabe. Agora, eles tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? A gente está estudando a formação do espírito. A primeira parte da resposta diz que se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Iguais a Deus em que sentido? No sentido de que seríamos eternos, como Deus. E nós não somos. Aqui cabe uma pequena correção de vocabulário para nós espíritas, né? Nós não podemos dizer que somos espíritos eternos. Não. O eterno é só Deus. Deus nunca foi criado. Ele sempre existiu. Eu sei que essa ideia da, da eternidade é uma ideia com a qual a gente tem uma certa dificuldade de lidar, né? Mas a gente volta a ela já já. Mas, assim, para o nosso pensamento, né? Para a correção do nosso pensamento e vocabulário, eterno é Deus, porque ele não teve começo, não terá fim. Isso é eterno. Nós somos imortais porque em algum momento nós fomos criados. Nós somos imortais e não eternos. Vejam, essas pequenas correções de vocabulário são importantes para o aumento da nossa compreensão a respeito da doutrina e para o aumento da nossa fé, que deve ser uma fé raciocinada, né? A gente não pode ser igual a Deus. Então, nós somos imortais e não somos eternos. Notemos que essa resposta ela apela à razão, ela apela à lógica. Os espíritos estão quase dizendo assim para Kardec: olha, a gente não precisaria responder a essa questão, bastaria evocar a razão para dizer que a gente não pode ser eterno como Deus. A razão responde. Então a gente teve princípio em algum momento. Então, no primeiro momento é isso. Segue a resposta dizendo, né? Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Então, em relação ao princípio mesmo, a gente não sabe. A gente sabe apenas que Deus nos criou em algum momento. Bem, acontece que essa resposta é dada em duas partes.
Então, nessa primeira parte, eles dizem isso. Vamos ver o que que eles dizem na segunda parte dessa resposta. Olha aqui, ó. Podes dizer que não tivemos princípio. Aí a gente fala, "Ô, pera aí, pera um pouco. Agora há pouco eles disseram que a gente teve princípio, senão a gente seria eterno como Deus. Agora eles começam a dizer que a gente pode pensar que a gente não teve princípio. Ué, não estou entendendo nada, né? Vamos seguir a resposta para a gente perceber que há dois modos, né? Dois pontos de vista para essa questão. Então, no primeiro ponto de vista, a gente teve princípio. E aqui eles dizem que a gente pode pensar que nós não tivemos princípio. Se a gente quiser com isso significar que, sendo Deus eterno, ele sempre criou ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, ninguém sabe. Então, quais são os dois pontos de vista? Olha só. Para um primeiro ponto de vista, a gente trata sobre a individualidade, cada um de nós, cada espírito. Cada espírito em algum momento foi criado. Então, cada um de nós teve princípio em algum momento. E aí, o segundo ponto de vista é o ponto de vista da coletividade. Se a gente quiser considerar os espíritos em geral, a totalidade dos espíritos, a gente não consegue determinar quando eles começaram a ser criados, quando nós, espíritos, em nossa totalidade, quando começamos a ser criados. Isso não dá para fazer porque Deus é eterno. Ele cria de toda a eternidade. Então, o quando não existe aqui. Então, desse ponto de vista da coletividade, totalidade dos espíritos, não dá para dizer quando nós começamos a ser criados. E nem quando terminará, porque Deus é eterno e ele continua criando e continuará criando para toda a eternidade. Então, bem compreendida essa questão, não é? Se fala de dois pontos de vista diferentes. Questão 79. Aí Kardec vai dizer assim: olha, tudo bem, a gente não pode dizer, a gente não consegue ver quando a gente foi criado, a gente sabe que a gente teve um princípio em algum momento, mas eu lembro aqui, diz ele na questão 79, que a gente estabeleceu no livro 1, na parte 1 do livro dos Espíritos, que nós temos dois elementos gerais no universo. O princípio inteligente ou elemento inteligente, como ele grafa aí, que a gente está marcando agora, né? E o princípio material ou elemento material. Esses dois elementos básicos do universo. Então a gente pode dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Então Kardec faz uma comparação entre os dois elementos e só para a gente entender o que está sendo dito aqui agora de forma tranquila, né? A gente tem um elemento material que é o fluido cósmico. Modificações do fluido cósmico no fluido cósmico formam tudo que a gente conhece que é material. Princípio vital, perispírito, corpo físico, uma árvore, um pedaço de madeira retirado dessa árvore, um banco feito com um pedaço de madeira retirado dessa árvore. Tudo isso é fluido cósmico modificado, é fluido universal modificado. Então, quando Kardec diz que os espíritos, ele pergunta, né? Se os espíritos são formados do elemento inteligente, assim como os corpos são do elemento material, ele está lembrando dessa circunstância. Tem lá o fluido universal que vai sendo modificado e que se transforma em cada corpo material que a gente conhece e até nos mais etéreos aos quais a gente ainda não tem acesso. Kardec pergunta: o mesmo acontece com os espíritos? É o elemento inteligente, é o princípio inteligente que se individualizou? O espírito vem mais diretamente do princípio inteligente? É isso? Olha o que Kardec está propondo aqui, meus amigos. Ele tá confirmando o que a gente viu em termos, né, em princípio no livro 1. Deus criou dois elementos: princípio inteligente, princípio material. Nós não viemos, se a gente quiser pensar assim, a gente não veio diretamente de Deus. Deus criou o princípio inteligente. A nossa ligação maior é com o princípio inteligente. Nós nos individualizamos dele. Lembra da massinha de pão, não é? Então,
não somos seres à parte da criação, como pensam muitas ideologias, né, muitas religiões. Deus não fez a criação como um todo para depois colocar o homem. Não. Ele fez o princípio inteligente e nós nos individualizamos dali. A criação é uma só. Olha a resposta dos espíritos. Evidentemente, claro que é assim. Nós somos individualização do princípio inteligente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio material. Só a época em que essa formação se operou é que a gente desconhece. Notemos que aqui a gente começa a ter aquilo ao que eu me referia no início do nosso estudo, na questão 79. Nós temos aqui mais uma, mais um ponto para a definição dos espíritos. Na questão 76, as individualidades inteligentes. Né? Lembramos disso. Seres inteligentes da criação, individuais. Na questão 79, nós somos, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, na primeira definição, era a essência do espírito formado. O que é um espírito já formado? Ele é o, como a gente viu lá, o ser inteligente da criação. Se a gente quiser completar agora, que foi individualizado do princípio inteligente. Então a gente tem agora um aumento aqui na definição, né? Um complemento na definição. A outra definição era do ponto de vista do espírito formado. Aqui, essa definição que ele nos dá é do ponto de vista da sua formação. Muito bem. Vamos adiante, porque a gente ainda vai ter mais dois complementos, pelo menos, aqui, ou principalmente, né, para essa definição. Questões 80 e 81. A criação dos espíritos é permanente ou só aconteceu na origem dos tempos? Permanente. Deus jamais deixou de criar. Aqui a gente tem uma referência à questão 78, que a gente acabou de ver, né? Não tivemos princípio do ponto de vista da coletividade, só do ponto de vista individual. Em algum momento nós nos individualizamos do princípio inteligente e passamos a ser espíritos. Que momento é esse? A gente não sabe. Mas a criação de Deus é permanente. Deus jamais deixou de criar. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena pausa para a gente falar sobre essa ideia da eternidade com a qual a gente está tratando, né? Há algum tempo já no nosso estudo. A ideia da eternidade de Deus é mesmo um pouco confusa para espíritos do nosso grau evolutivo. Isso porque nós estamos sujeitos à percepção temporal. Tudo que a gente faz está relacionado a ela. Inclusive a relação espacial também, né? Nós estamos presos aqui, as nossas mentes funcionam dentro dessa estrutura de espaço e tempo. As nossas mentes são assim. Pensar fora dessa estrutura não é fácil, por isso pensar em algo eterno não é fácil, porque ele está fora da estrutura temporal. A gente pensa em começo e fim para tudo. Então, pensar em algo eterno é tirar o nosso referencial mental. Mas interessante que Leon Denis, de novo, né, lá na vida, no capítulo A Vida Imortal, no livro Depois da Morte, escreve que o espírito continua a viver e a agir sem auxílio nenhum dos cinco sentidos, que são os cinco sentidos corpóreos. Porque o espírito tem uma atividade incessante, e isso é condição da sua própria natureza. Então, se a gente quer pensar em algo que nos aproxime dessa ideia de eternidade, basta a gente pensar em nós mesmos enquanto espíritos. A gente tem um vislumbre ainda um tanto quanto tosco, né? Um tanto quanto rudimentar da eternidade, muito pequeno da eternidade. Mas a gente pode identificar que nós, enquanto espíritos, temos atividade incessante. A gente pensa e sente o tempo todo. A nossa mente trabalha sem parar. O pensamento é produzido a toda hora. Mesmo quando estamos dormindo, o espírito continua ativo. O espírito não descansa, ele é incorpóreo. Quando que ele para? Jamais. A partir do momento que ele é criado, jamais para.
Não tem momento de inatividade para o espírito. Isso nos dá uma ideia, embora rudimentar, mas um tanto quanto boa para a gente pensar sobre essa questão da eternidade, né? E aí a gente pode seguir adiante agora. Questão 81. Espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito mais uma vez, a origem é um mistério. Então, eles ficam repetindo que essa questão da origem é um mistério porque eles sabem que tem uma intenção de Kardec aqui nas perguntas em explorar essa questão da origem dos espíritos. E aqui nessas questões a gente está vendo que os espíritos repetem exaustivamente que não dá para saber da origem individual de cada um de nós e nem da coletividade, porque isso se perde na eternidade de Deus. Ótimo. Então a gente passa a ter consciência que a gente em algum momento foi criado, a gente não sabe quando. E a resposta à questão 81 refuta tudo que Kardec disse. Os espíritos nem se formam espontaneamente nem uns dos outros. Eles são criações de Deus. Deus os cria através de sua vontade, como cria todas as outras criaturas. E lembrando, né? A gente tem aqui uma cisão, né? Uma diferenciação entre a parentela ou filiação material e filiação espiritual. Filiação na matéria, nós somos filhos de nossos pais biológicos porque eles fornecem DNA para a criação de um novo corpo. A criação espiritual não é assim. Espíritos não criam espíritos. Espíritos são criados só por Deus. Só tem um pai. Por isso somos irmãos espirituais. Porque só tem um pai. Só Deus cria espíritos. Espíritos não nascem uns dos outros. A filiação espiritual é diferente da filiação corpórea. Bom, última questão com esse tópico, né, da origem dos espíritos. O tópico é esse, né? Origem dos espíritos é a questão 82. Será certo a gente dizer que os espíritos são. Perdão. A última questão desse tópico foi a questão 81. A última questão foi a questão 81, da criação dos espíritos. Aqui a gente tem as questões 82 e 83 agora, que não vão falar mais sobre a origem, o nascimento, né, dos espíritos. Vão falar sobre as suas características essenciais. Lembrando o movimento do texto, né? Questões 76 e 77, o que são, a definição dos espíritos. Das 78 a 81, a origem deles, de onde eles vieram. E 82 e 83 agora, as suas características essenciais. A gente pode dizer que os espíritos são imateriais? E aí, correção do nosso vocabulário outra vez, né? Os espíritos que respondem com outra pergunta: como a gente pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Olha aqui a pergunta que eles colocam. Lembrando um exercício que Kardec já fez lá na questão de número 1, 2 e 3, nas questões, né? 1, 2 e 3 do livro. Quando Kardec dizia assim: eu posso dizer que Deus é o infinito? E aí a resposta vem: a gente não sabe dizer o que é o infinito, como que eu vou definir uma coisa com outra que eu não sei o que é? Eu digo que Deus é o infinito, eu não sei o que é nenhuma das duas coisas e continuo sem saber o que é. Aqui acontece o mesmo. Kardec pergunta: posso dizer que os espíritos são imateriais? E a resposta vem lembrando esse princípio, né? Não posso definir uma coisa por outra que eu também não sei o que é. Como eu posso dizer que os espíritos são imateriais se a gente não tem um referencial de algo que seja imaterial? Um referencial bom para a gente, forte, né? Que gere conhecimento real sobre algo imaterial. A nossa linguagem é deficiente, a gente não tem uma boa definição para o que é o imaterial. Outra pergunta na sequência aqui, ó. Pode um cego de nascença definir a luz? Aí eles dizem imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Incorpóreo seria melhor. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É matéria quintessenciada. Bom, vou parar aqui um pouquinho o texto para a gente pensar nessas questões que estão sendo colocadas aqui pelos espíritos na resposta, né?
De novo, exemplo de correção de vocabulário para conquista de conhecimento. Eles consideram que a matéria é algo. Falar que algo é imaterial é quase considerar que não existe, porque a gente não tem referência para o imaterial, para aquilo que não é matéria. Por isso eles corrigem o nosso vocabulário. Fala assim, você quer dizer que o espírito é imaterial, que uma de suas características essenciais é ser imaterial, mas o que é o imaterial? Como a gente não consegue definir isso, então eles pedem para a gente corrigir o nosso vocabulário. Eles dizem, pensa em algo incorpóreo, está fora das formas dos corpos. Ele não necessita da forma de um corpo material para existir. Então, assim, a gente tem a questão da existência ligada a algo. E quando eles dizem aqui a matéria quintessenciada, eles remetem ao estudo da primeira parte do livro outra vez. Lembremos, né? Definimos que só temos dois elementos gerais no começo do livro, em primeira parte do livro: princípio inteligente e princípio material. É uma ideia que corrige a ideia de filosofias antigas de que nós teríamos quatro elementos materiais. Ou melhor, quatro elementos essenciais para a formação de tudo que conhecemos: terra, fogo, água e ar. Nessas filosofias existia a ideia de uma quinta essência, matéria quintessenciada, que foi o que os espíritos responderam aqui para a gente, né? O espírito é matéria quintessenciada. Eles estão querendo dar algumas ideias para a gente sobre o que é, o que nós somos enquanto essência, o que são espíritos. Uma matéria quintessenciada. Incorpóreos. Olha aqui mais um termo para a nossa definição. São seres inteligentes da criação, individualizações do princípio inteligente e incorpóreos. Como está aqui na resposta da questão 82. Então, temos outro elemento para a nossa definição sobre o que é espírito. Por que a matéria quintessenciada? Ele é uma matéria que não é nenhuma das quatro matérias conhecidas: terra, fogo, água e ar. Não é nenhum dos quatro elementos principais conhecidos: nem terra, nem fogo, nem água, nem ar. Para essas filosofias antigas, elas colocavam uma quinta essência, muito mais etérea do que essas quatro outras, que a gente sabe pelo livro que não correspondem a elementos primordiais verdadeiros. Né? Os elementos primordiais verdadeiros, repito: princípio inteligente, princípio material. Mas eles usam, os espíritos aqui usam essa linguagem para melhorar a nossa ideia a respeito do que está sendo dito aqui. Bom, e aí a gente tem o comentário de Kardec explicando que a gente pode dizer que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Então, e depois Kardec vai usar outra vez a ideia aqui do cego de nascença. Né? O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Então, nós nos julgamos, são duas comparações. Primeira, a gente pode dizer que o espírito é imaterial porque na sua essência, a sua essência incorpórea é diferente de tudo que é material. Então a gente pode sim dizer que somos imateriais em nossa essência, contanto que a gente saiba o que nós estamos dizendo, contanto que a gente não se perca nos nossos pensamentos. É isso que o que está sendo colocado aqui nessa questão. Kardec não está contradizendo o que disseram os espíritos superiores, e nem eles contradizendo é, a, a explicação de Kardec. O ponto aqui é: saiba o que você está dizendo, saiba o que você está pensando. A gente pode, repito, dizer que somos espíritos imateriais, porque a nossa essência é diferente daquilo que a gente conhece sob o nome de matéria. Então é nesse sentido. Da mesma forma, a gente pode dizer que o espírito é material, se a gente quiser dizer que ele é alguma coisa. Pronto, estamos entendidos. Para a gente não cair, né, na armadilha, na cilada de dizer que o espírito é um nada, porque ele não é matéria. E a gente não conhece nada fora da matéria. Então,
Então, essa resposta utiliza o referencial da matéria para refinar a nossa noção sobre o que são os espíritos, sobre o que nós somos. Somos incorpóreos. Portanto, não dependemos de corpo para que a gente continue a existir. Não dependemos de uma forma para que a gente continue a existir. Mas somos alguma coisa, né? Notemos que essas comparações que a gente tem com a matéria são comparações imperfeitas, mas que nos dão sempre noções aproximadas do que nós somos em essência. Somos espíritos, somos seres incorpóreos, individualizações do princípio inteligente, os seres inteligentes da criação. Não temos forma definida. Por isso que a gente pode chamar o espírito de ser incorpóreo. Bom, vamos passar então agora para a questão, para o finalzinho, melhor dizendo, aqui dessa questão 82, e aí a gente vai para a questão 83. Olha como Kardec conclui, né, essa questão 82. Não os podemos definir senão por meios de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Pronto, que era o que a gente dizia agora. Então a gente tem essa questão da definição ser algo sempre imperfeito ainda para nós. Mas a gente passa a ter agora uma noção do que são os espíritos. Última questão, questão 83. Os espíritos têm fim? E aí Kardec justifica o porquê da pergunta na sequência. Ele diz assim: olha, a gente compreende que Deus seja eterno. Deus é esse princípio eterno de onde emanam os espíritos. Isso a gente compreende. Mas o que eu estou querendo saber, Kardec pergunta, é se os espíritos têm um termo, se os espíritos têm um fim. Por que eu estou querendo saber isso? Porque é difícil da gente conceber uma coisa que teve começo e que não terá fim. Olha que interessante a pergunta de Kardec, porque com os corpos materiais acontece assim, eles têm começo e têm fim, eles se modificam até se desintegrarem, até acabarem. E aqui Kardec está fazendo justamente essa pergunta: como que eu posso entender uma coisa que teve começo e que não vai ter fim? Bom, aí vem a resposta, né, dos espíritos. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. A gente não precisa repelir essa ideia porque a gente não entende. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, é tudo que podemos por agora dizer. E aqui a gente tem o último elemento da nossa definição sobre os espíritos. Vamos retomar um pouquinho? A exaustão, né, para a gente ter consciência, né, de quem nós somos. Nós somos os seres inteligentes da criação, esses que foram individualizados do princípio inteligente. Na definição das questões anteriores, imateriais. Então, já são três elementos, né? O ser inteligente da criação, a individualização do princípio inteligente e imaterial. E agora a gente tem o quarto e último elemento da definição do que é um espírito, aqui na questão 83. Ele é imortal, ele não tem fim. E aqui com isso a gente encerra as questões sobre o que e quem nós somos. Nós somos esses espíritos que se individualizaram do princípio inteligente, que têm a inteligência como sua característica principal, que são incorpóreos ou imateriais e que não têm fim, são imortais. Bom, na questão 83, os espíritos dizem: a gente não precisa repelir a ideia porque a gente não entende, como Kardec colocou, né? Como eu posso entender uma coisa que teve começo e não pode ter fim? Eles estão dizendo para a gente: olha, a relação entre pais e filhos é assim, entre professores e alunos é assim. Tem coisa que o aluno ou que o filho não está pronto para entender em seus detalhes, mas que ele pode entender no seu geral. E no geral, nós dizemos a vocês nesse momento: vocês são imortais. Aceitem. Apesar de terem tido princípio, não terão fim, são imortais. Nossa relação com pais e professores aqui na Terra é assim. Com os espíritos superiores, a mesma coisa. Importante é saber, por enquanto, que o espírito é imortal. Então, a gente agora
tem essa noção do espírito imortal, é, colocada para a gente, essa pergunta, certamente Kardec se inspirou, né, numa questão racional para perguntar isso. E a gente sabe que nas leis de Deus, Deus pode tudo, é o supremo poder, e ele pode sim criar uma coisa e estabelecer que ela jamais terá fim. Pronto, está suficiente para a gente nesse momento. Bom, meus amigos, eu quero terminar o nosso estudo de hoje falando um pouquinho sobre essa relação que nós temos com a ideia do espírito. Na doutrina espírita, a concepção do espírito é algo muito especial. Como nós pudemos ver, nós somos dotados de inteligência, de livre-arbítrio, de vontade, de distinção, capacidade de distinção entre o bem e o mal, progresso incessante, vida imortal, e isso deve modificar profundamente a nossa valoração da vida, porque nós daremos mais valor assim a nós mesmos. Quero lembrar rapidamente que Jesus já trabalhava com essas ideias, de sermos filhos de Deus e, portanto, nós temos um valor muito grande na criação. Somos coautores, inclusive, na criação de Deus. Ajudamos nos processos de progresso em todos os âmbitos da existência, que estão ao nosso alcance, obviamente. E assim eu gostaria de lembrar nesse momento final da parábola dos talentos. É uma parábola que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Eu estou com o Novo Testamento aqui na tradução de Haroldo Dutra Dias. A parábola, em termos gerais, diz que um homem um senhor se preparava para viajar e confiou a seus servos alguns talentos. Talento era a moeda da época. Então ele dá a um, dá não, né? Ele confia, ele não deu, ele confiou. Deixou aos cuidados de um de seus servos 5 talentos, de outro servo 2 e de outro 1 talento. Saiu a viajar e quando voltou, pediu que fosse restituído aquilo que ele tinha confiado a cada um de seus servos. E a gente conhece bem a parábola. Aquele que tinha 5 talentos consigo trabalhou esses 5 talentos e fez mais 5. A mesma coisa o que tinha 2, trabalhou esses 2 e fez mais 2. E o que tinha 1 talento só, sido aos seus cuidados, enterrou esse talento e devolveu só 1 talento ao Senhor, dizendo que teve medo de trabalhar aquele talento e de perdê-lo. Hoje a gente tem outro significado para essa palavra talento, né? Talento para a gente hoje significa um dom. E está muito mais próximo da ideia para uma interpretação para além da interpretação literal da parábola. Mas eu gostaria de trabalhar um pouco e rapidamente essa ideia da valoração, do valor que a gente atribui às coisas. Porque um pouco, a gente pode encontrar um pouco disso lendo essa parábola, a gente pode interpretá-la assim, pelo menos nesse ponto. 1 talento naquela época era uma quantia muito boa, era uma pequena fortuna, inclusive. Com isso concordam diversos estudiosos do Novo Testamento, da época de Jesus. Alguns estipulam, inclusive, que 1 talento era uma quantia que se aproximava muito de 15 do salário de 15 anos de um trabalhador comum. 1 talento era um salário de 15 anos. Portanto, esse senhor saiu para viajar. Olha que interessante, as parábolas de Jesus são chocantes mesmo em alguns pontos, né? Que senhor que sai para viajar e deixa uma quantia relativa a 15 anos de salário para um servo tomar conta? 15 anos para um, o outro ganhou 2 talentos, né? Recebeu 2 talentos, portanto 30 anos, e o outro 5 talentos, portanto 75 anos de salário de um trabalhador. Transportar aqui para a nossa época, 75 anos de salário mínimo. Né? Só para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, né? Para a gente ter algum referencial. Então era um dinheiro assim muito considerável, né? Tanto para aquela época quanto para a época de hoje. E aí eu gostaria de ler rapidamente o que esse senhor disse aos servos que duplicaram os talentos. Ele disse o seguinte: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei. E o que ele disse
ao servo que devolveu apenas um talento. Ele disse: servo mau e preguiçoso. Olha que interessante. Aos dois primeiros ele diz servo bom e fiel. E a esse outro, servo mau e preguiçoso. E diz mais, né? A esses dois primeiros que duplicaram os talentos, ele diz assim: servo bom e fiel, porque me serviste no pouco. E aí eu pergunto assim, 75 anos de salário é pouco? É óbvio que não é pouco. Para os olhos que estão vendo a parábola do ponto de vista material, não é? E é isso que Jesus está trabalhando conosco e é essa a interpretação que eu queria tirar da parábola nesse momento. Não estamos tratando aqui sobre coisas materiais, estamos tratando sobre dons espirituais, sobre a nossa essência. Servir Deus no pouco é servir, pelo mínimo, na bondade e na fidelidade. Servo bom e fiel serve ainda no pouco. No entanto, esse pouco é imensuravelmente mais valioso do que qualquer riqueza material. É por isso que o Senhor diz a seus servos: o Senhor na parábola é Deus, os servos somos nós. Por isso que o Senhor diz na parábola: serviste-me bem no pouco, em dois sentidos. O pouco espiritual que nós temos na bondade e fidelidade, e o pouco no sentido de qualquer riqueza material ser insignificante diante do ser espiritual que nós somos. É isso que a gente precisa entender. Qualquer coisa material é passageira, seja uma grande alegria, uma grande fortuna, uma grande decepção, seja um afeto que se distanciou, seja uma doença que se instaurou, seja qualquer preocupação, seja qualquer aflição, seja o que for, qualquer coisa material é passageira e, portanto, é pequena diante do espírito imortal e de sua comunhão com Deus. O espírito imortal em comunhão com o seu Senhor entra na alegria do seu Senhor, entra na alegria de Deus. Então, os bens espirituais aqui são o trabalho, a bondade e a fidelidade para que a gente não seja preguiçoso e mau, para que a gente seja bom, fiel e trabalhador. E a partir do serviço nesse pouco, a gente se engrandece enquanto espírito e supera qualquer dificuldade terrena e vive com sabedoria qualquer alegria terrena. Por isso a concepção de espírito é tão especial na doutrina, porque nos dá esse poder de vivermos os dons que Deus nos deu, a inteligência, a consciência, o senso de dever, a distinção entre bem e o mal, o livre-arbítrio, e de nos enriquecermos disso dia a dia a ponto de estarmos em comunhão com Deus. Temos aprendido que não somos corpos que um dia irão perecer, mas que somos imortais e que estamos sempre no rumo de nosso progresso. Então, cabe a nós o cultivo desses bens espirituais. Essas ideias fazem com que a gente tenha mais fé, esperança, coragem para enfrentar a vida e tudo que ela apresenta. Deus, o Eterno, não quis que seus filhos perecessem, quis que eles fossem imortais. Não quis que eles fossem condenados a penas eternas pelos seus erros, de modo algum, quis que nós crescêssemos com os nossos erros. Que nós fôssemos melhor a partir de nossos erros, melhores, né, a partir de nossos erros. Deus não quis que nós experimentássemos sofrimento algum, portanto, que não tivesse nem causa justa, nem fim útil. Todo sofrimento tem causa justa e fim útil para o espírito imortal. É assim que essa nossa doutrina consoladora modifica a definição sobre o que é o homem. Não somos mais animais irracionais. Somos espíritos imortais, seres inteligentes da criação, individualizações do princípio inteligente. É isso que nós somos. Muda a valoração, o valor que nós damos a nós mesmos, muda a compreensão que nós temos de nós mesmos, muda a compreensão e o valor da vida. Esse entendimento nos aproxima de Deus. E é por isso que, a partir desse entendimento, é que a gente passa a cultivar um amor maior por nós mesmos
e pelas demais criaturas. Pois assim, nós entendemos, enfim, sentimos, enfim, que estamos investindo em algo que jamais é destruído e que apenas melhora, apenas progride. Estamos investindo no espírito. Essa ideia é essa concepção, essa verdade é algo especial dentro da doutrina espírita e é com ela que nós já estamos trabalhando e vamos continuar a trabalhar nos nossos próximos estudos. Então, queridos amigos, queridas amigas, profundo agradecimento pela companhia no estudo mais uma vez. Eu deixo o meu abraço fraterno, os votos de uma excelente semana e o convite para a gente se encontrar logo logo na sequência do estudo de O Livro dos Espíritos. Até logo mais, então.